Pessoal, bom dia. Eu primeiro quero só fazer um agradecimento que não é nada, nem ninguém atravessa ou entra na nossa história se não for para contribuir. Então eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de ter participado da troca com vocês. Dizer primeiro, Ana, sou sua fã, foi um privilégio ter te conhecido. Val, foi um privilégio ter te conhecido e poder ter trocado com vocês. Eu vejo vocês fazem parte do meu entendimento como pessoa do que é amor. Obrigada. Agradecer ao Instituto que me possibilitou, me deu meios para que eu chegasse e me abrisse portas, me abrisse meios de que eu entendesse qual era o meu propósito. E viver o propósito hoje talvez seja um privilégio que poucas pessoas que passam por essa existência vão poder entender e sentir o que é viver o propósito. Agradeço ao Instituto por ter sido o primeiro contato que me possibilitou e que me abre uma infinidade de possibilidades. A Deus, a todos vocês, aos meus parceiros, aos meus professores, o meu mestre que acabou de ter que sair nesse momento, a todos os mestres os quais eu passei aqui pelo Instituto e por todas as oportunidades que Deus tem me oferecido. Muito obrigada. Bom, eu confesso para vocês que eu gostaria de ter feito um trabalho com mais conteúdo, mas devido ao nosso tempo, eu tentei fazer o mais compacto possível. A psicanálise ela chegou primeiro, a educação chegou depois. Só que as duas coisas juntas, hoje, são o meu propósito. Eu tive uma questão pessoal na minha família que me fez chegar até aqui. Como eu disse, nada atravessa a nossa existência, a nossa vida, se eu não tiver uma função. E através dessa dor, eu vim parar aqui. Hoje eu atuo como professora do ensino médio. Eu dou aula para adolescentes entre 17, 18 e 19 anos. E experimentar a docência com o olhar da psicanálise faz toda a diferença. Acredito eu que esse trabalho é só a pontinha do que eu pretendo fazer e tentar disseminar com os nossos colegas que são docentes. Talvez fuja um pouco dos trabalhos que nós teremos aqui hoje, porque eu gostaria muito de chamar a atenção, inclusive, para quem está nos assistindo, para quem possa ter acesso a esse conteúdo, um outro olhar para o adolescente. O tema do meu trabalho de conclusão de curso é psicanálise e educação, o docente como coadjuvante no processo de formação e transformação do aluno adolescente em protagonista da sua própria história. Por favor, professor. Vocês vão perceber que eu coloquei objetivos específicos e gerais um pouco mais para frente. Ele não está bagunçado, ele foi feito assim de propósito. Tá? O objetivo desse trabalho é ressaltar as causas dos comportamentos infanto-juvenis, que são o foco de tanto desconforto para nós adultos que não entendemos o processo, destacar a preparação do corpo docente para a tratativa adequada desses adolescentes, desses jovens, e alertar pais e responsáveis para a importância da saúde emocional da criança e do adolescente. Bom, dando início ao trabalho, eu queria introduzir, contextualizando, por que eu vou abordar dessa forma. Quando a gente chega numa escola, ou o ideal de escola que eu tinha, da docência, da educação em si, eu tinha uma visão muito romântica de que era na educação que tinha disciplina, era a partir da educação que nós tínhamos o comprometimento, enfim, era uma visão bastante romântica
que eu tinha sobre a educação. Ser professor, para mim, os professores estavam num patamar muito diferente, de muito respeito. Mas nós vemos que não é bem assim que a gente percebe a educação hoje. E quando eu cheguei para lecionar, eu sou recém-chegada na docência, e tem sido uma experiência fantástica. Os tempos mudaram, a forma de ensinar mudou, a forma de aprender mudou, o entendimento de alguns conceitos, como disciplina, autoridade, respeito, as expectativas mudaram, tudo mudou de quando a maioria de nós, eu acredito que aqui hoje presentes, não sei para quem está nos assistindo via internet, mas os presentes, todos nós aqui, tivemos uma experiência diferente na escola. O que o professor falava era a lei. Então, eu vou tentar pontuar algumas coisas para tentar situar o que era e como está hoje, como nós percebemos, a percepção de que nós tínhamos da escola. E não é só uma percepção minha, ainda é uma crença absoluta de alguns professores, os quais são meus colegas hoje, uma resistência muito grande em olhar, em perceber que as coisas mudaram. Antes, a família, a religião, eram a base estrutural. Ela se oferecia como base estrutural. Hoje, a diluição desses valores, ou de outros valores que são muito importantes para a base de uma criança, elas se diluíram, elas estão escorregando pelos nossos dedos, e a falta dessas bases, elas desnorteiam, porque a base é que vai dar a sustentação. Se antes nós tínhamos a família, a religião, que davam o norte, hoje nem isso nós temos, ou seja, nós temos a sensação de que estamos desnorteados. O consumo, o acesso à mídia, à internet, era limitado. Vocês aqui provavelmente lembram da internet de escada, que nós tínhamos que ficar de madrugada esperando aquele negócio. E hoje a gente não tem paciência nem de tentar completar na velocidade de completar a interação, o carregamento da página. O acesso à mídia, que a gente só tinha como televisão e rádio, era esse o acesso à mídia que nós tínhamos, ele tinha, ok, o consumo sempre existiu, isso é certo, mas hoje a diferença entre esse acesso de mídia, que era limitado à televisão, que tem hoje, acredito eu, o acesso da televisão no Brasil deve ter 70 e poucos anos que a televisão foi instalada, chegou ao Brasil. Só que até nós termos só televisão e rádio, nós tínhamos um acesso limitado. Hoje, o consumo ele é incentivado pela ânsia compulsiva da falta. As dificuldades financeiras eram com relação às necessidades básicas. Quem viveu anos 80 vai lembrar ou ouviram seus pais dizerem sobre ir no supermercado de manhã e à tarde o preço era diferente. Então, as necessidades ou as dificuldades financeiras eram com relação às necessidades básicas. Hoje, para se consumir, abre-se mão da necessidade básica para ostentar necessidades emocionais. A compulsão, a necessidade do consumo, a necessidade de uma blusa, de uma bolsa, de um sapato, de um cinto, de um óculos, de um relógio, ela está diretamente ligada a uma falta emocional. Continuamos tendo dificuldades, claro, o Brasil mudou, mas não mudou tanto assim as suas características de faltas, mas as necessidades básicas, pelo menos nos grandes centros, onde nós podemos perceber o consumo de uma forma diferente. Nós vamos deixar aqui uma restrição para lugares mais isolados, em que nem o básico chega. Nós estamos falando de grandes centros, dentro da nossa, entre aspas, normalidade, o que é comum para nós. Nesses tempos, ou antes,
Os professores usavam o mimeógrafo, o retroprojetor, o laboratório de ciências e a biblioteca da própria escola como recurso para fazer atividade, para aonde os alunos desenvolviam as suas atividades. Era sala de aula, mimeógrafo, aquele cheiro gostoso de álcool, o retroprojetor, um pouquinho mais para frente, e os laboratórios. Agora, os trabalhos em grupos são entregues em pendrive ou, mais agora, nas nuvens, né? A gente coloca o trabalho sempre na nuvem, para poder entregar. Antes, a gente era restrito à biblioteca da escola ou à biblioteca municipal, onde a gente se reunia e usava a Barça como base para todas as disciplinas. Eu tinha que pesquisar sobre determinada coisa, era ali. Quem é de Americana, nós estamos no Polo Americana, e quem cresceu na cidade de Americana, nós temos uma biblioteca que cheira, o cheiro do livro, para quem gosta da leitura, para quem gosta de fazer pesquisa, o cheiro do livro nunca vai ser substituído pelo tablet. Me desculpem as novas gerações, mas o cheiro do livro é... Estar na biblioteca, poder ter acesso a determinados conteúdos, nós tínhamos que pesquisar. Sim, o negócio era manuscrito, porque é uma das formas que a gente tem de reter aquilo que tá lendo, o que é uma dificuldade gigante nos dias de hoje. No paralelo, nós temos aqui a internet, oferecendo canais de acesso à informação a qualquer coisa que se queira saber. Eu quero saber o que significa a rebimboca da parafuseta. Se você jogar no Google, alguma explicação vai ter. Se eu quiser saber sobre determinada coisa fisiológica, emocional, qualquer coisa a internet me entrega. Antes, eu tinha que ir até a biblioteca e estava restrita a algumas coisas. A disciplina, ela começava com não faltar à escola em hipótese alguma. Eu não sei, eu acredito que a maioria de nós aqui tivemos pais ou responsáveis que faltar era um sacrilégio, não se podia faltar de forma alguma. Nós começamos a entender o que é disciplina aqui. É constância. O papel do pai ou responsável era enviar o aluno para a escola. Arrumar a cama e ir para a escola hoje depende da vontade da criança ou do responsável. Infelizmente, eu vivi uma situação em que eu olhei e falei, como assim é possível? Como não tem importância ela faltar hoje? Porque a mãe tinha uma atividade que não tinha nada a ver com a criança e tudo bem a criança faltar hoje, não tem problema ela não ir. A criança, ouvindo, entende que eu posso fazer escolhas e que ir para a escola é facultativo. Depende do que é prioridade. Naquele momento, a prioridade da mãe era maior. Em outros tempos, responsabilidade para a gente era estudar e tirar boas notas. Era isso que era exigido da gente. É claro que a gente tinha que ajudar os pais em casa, é óbvio que as meninas aprendiam a limpar a casa, ficavam ali, tentando aprender as coisas que uma dona de casa tinha que saber. Isso é básico da nossa educação. Hoje, muitos pais nem ao menos se interessam em vir o boletim escolar, ou mesmo nem têm curiosidade de saber, ou se preocupam em saber se a criança entrou e ficou na escola. O que acontece hoje, gente, de verdade, a criança pode até entrar, e acontece muito do meu lado. A criança entra, mas não fica na escola. Ela vai fazer qualquer outra coisa. O pai chega assim, não, mas eu deixei meu filho na escola. Eu falo assim, mas não ficou, pai. Essa criança foi para qualquer outro lugar. Ou às vezes ela está dentro da sala de aula, mas aquele dito cujo daquele aparelhinho hipnotizador tira ela da sala de aula mesmo ela estando presente. Dando essa introdução, só para a gente poder diferenciar o que tinha de diferente do que nós tínhamos e do que nós temos hoje, como percepção de aluno, como percepção de disciplina, algumas coisas como tentar contextualizar, porque tem muito mais coisas do que isso. Nosso tempo é curto, eu acho que eu vou até passar sem querer. Eu trouxe aqui algumas informações para que a gente entenda
que os adolescentes eles passam por coisas que nós adultos não percebemos, não temos, assim, por ignorância, no sentido de ignorar o conhecimento do que acontece nesse período. Para os adultos é um período complicado, imagina para essas crianças. Então, vou pontuar aqui algumas coisas, só para a gente tentar entender o que acontece lá na frente. A puberdade, que é o período das mudanças hormonais, ele acontece entre 8 e 13 anos nas meninas e 9 aos 14 anos para os meninos. E quem dá o gatilho para a puberdade é o hipotálamo, né? É uma região do cérebro que fica ligada ao sistema nervoso central e ao sistema endocrinológico. É ele quem passa a produzir o hormônio GnRH, que, por sua vez, dá o comando para a hipófise, a glândula localizada na base do cérebro que produz dois hormônios ligados à puberdade, o LH e o FSH. O mesmo eixo influencia o trabalho das glândulas suprarrenais, que também produzem a testosterona, mesmo nas meninas. E assim, esse mesmo eixo ainda comanda a produção de pelos públicos e as alterações de oleosidade na pele, associada aos cravos e espinhas. As diferenças étnicas, genéticas, ou mesmo ambientais e emocionais podem adiantar ou atrasar esse processo. Então, a gente via, né, as meninas um pouquinho mais adiantadas, um pouquinho mais atrasadas, e o baixo peso e a prática de esporte exaustivo, por exemplo, também podem atrasar essa alteraçãozinha hormonal. O sobrepeso, os traumas e os chamados disruptores endócrinos, como os agrotóxicos, isso tem muita importância, que é aquilo que a gente consome, comida, não tem aonde a gente coloque a mão, o olho, na alimentação que não há agrotóxico. A não ser quem consegue plantar, colher e fazer exatamente só para o seu consumo, pode estar um pouco isento disso aqui. Mas nós temos outras coisas tóxicas, não só os agrotóxicos, mas nós temos outras coisas tóxicas que acabam influenciando. A puberdade, que é em que os hormônios trabalham o organismo da criança, eu repeti aqui a informação, eu devia ter tirado isso aqui, eu vou só puxar um pouquinho mais para baixo. Pode passar, professor? As crianças crescem de 4 a 6 centímetros por ano. No pico do estirão, elas crescem de 8 a 10 centímetros. As meninas, porém, elas começam esse processo antes, quando menstruam, e crescem menos até a altura adulta. Já os meninos começam depois, mas acabam crescendo mais no final dessa fase. É quando aquela molecada parece que você viu num dia, no outro dia parece que tomou chá de bambu. As crianças crescem, vai embora. As diferenças de raça genética, ela pode adiantar ou atrasar esse processo. Com a produção hormonal, pode passar, professor. Com a produção hormonal da puberdade, está bastante relacionada ao sistema nervoso central. É comum que tanto os meninos quanto as meninas passem por alterações de humor, que são típicas dessa fase. Dos meninos, eu só vou fazer uma comparaçãozinha aqui, os meninos eles se desenvolvem para produzir a secreção que carrega os espermatozoides. A voz muda de timbre e os meninos eles ganham barba, né, aquela massa muscular, e perde gordura. Nas meninas, o broto mamário aparece primeiro. A menstruação vem um pouquinho depois, cerca de 2 anos depois. Os ovários, o corpo e o colo do útero crescem até começarem a trabalhar em ciclos. E elas ganham mais gorduras nos quadris. É injusto com a gente, né, gente? As meninas peneiram desde muito cedo. É injusto, gente. Os meninos começam depois e cresce e tira a gordura. A gente começa antes e ganha gordura no quadril. É uma injustiça, mas enfim, vamos lá. A gente vai brigar com quem, né? O cara lá de cima decidiu assim e a gente só concorda. Então, aqui alguns estudos mostram que no século XIX as meninas tinham a primeira menstruação por volta dos 16 anos de idade. E a gente é muito comum, né, em quem tem filhos nessa idade,
começar a comparar. A minha menina menstruou mais cedo, aos 10, 11, 12. Aos 16, está um pouquinho mais para cá. Então, essa antecipação ocorreu provavelmente por conta dos avanços de saneamento básico e também com relação àquilo que se é consumido, não só via boca, mas o consumo geral. Pode passar, professor. Mudanças psicológicas da adolescência. O adolescente passa por desequilíbrios e instabilidades extremas. Nesse período, o adolescente não só deve enfrentar o mundo dos adultos, mas também desprender-se de seu mundo infantil, no qual e com o qual, na evolução normal, vivia muito bem, na relação de dependência e necessidades básicas atendidas e os papéis claramente estabelecidos. Então, até chegar na adolescência, estava tudo joinha, se tudo estivesse dentro da normalidade, estava tudo joinha. As minhas necessidades estavam sendo atendidas, eu era dependente, está tudo bem ser dependente, porque eu estou na fase do ID. Venham a mim e está muito legal assim. E tudo estava muito certo. Pai é pai, mãe é mãe, escola é escola e amigo é amigo. Pode mudar. Mas, chegando na adolescência, e agora é que eu quero tentar fazer um link. Os adolescentes, eles passam por 3 lutos básicos. E isso nós adultos aqui, só observando o que está acontecendo, sentindo. Mas o adolescente, ele sozinho, ele com ele mesmo, sem percepção à volta dele, sozinho, nu, na tempestade. 3 lutos fundamentais. O luto pelo corpo infantil perdido, que por vezes sente suas mudanças como algo externo. Ele só fica ali no papel de espectador. Ele está impotente com aquilo que está acontecendo com o próprio corpo. Então, o corpo dele já não tem mais aquelas características e ele não sabe o que fazer com aquilo, as coisas vão mudando, as pessoas vão apontando os dedos. Nossa, mas já está mocinha. Nossa, mas você já está velho para fazer tal coisa. E ele percebe o corpo modificando e ele não tem poder de ação sobre aquilo, ele está perdido. Os pais também. Mas a criança, ela está perdida. O luto pelo papel e identidade infantil que obriga a essa criança a renúncia da dependência e uma aceitação de responsabilidades que muitas vezes ela desconhece. É um período de que você não é mais criança para fazer isso, para se comportar dessa forma. Ah, mas você ainda não tem idade para fazer determinada coisa. Eu falei, mas caramba, qual é o meu lugar? Se eu não sou mais criança, a ponto, eu quero presente no meu aniversário. Eu quero ganhar presente no Natal. Eu não tenho mais esse direito de criança, essa fala de criança, mas eu também não posso fazer as coisas que eu acho que são bacanas, que são do mundo adulto. Cadê o meu lugar nisso tudo? Pode passar, professor. E o luto pelos pais da infância. Os heróis, os pais da infância. Para as meninas, o pai sempre vai ser o herói, o primeiro amor da vida dela. Para os meninos, a mãe sempre vai ser o amor da vida dele. Então, o luto pelos pais da infância é que eles tentam reter na sua personalidade. Eu falo assim, nossa, mas você é igualzinho a sua mãe, você é igualzinho ao seu pai. Às vezes a gente fica possesso da vida quando alguém nos compara com alguma coisa que nos incomoda, tanto no pai quanto da mãe. Mas nós reproduzimos porque nós tentamos a todo custo reter em nós esses pais da infância, essa coisa que nós tínhamos como heróis, como as nossas referências. Então eles procuram, né, o refúgio e a proteção que eles significam, essa situação que se complica pela própria atitude dos pais, que eles já não conseguem aceitar que essa criança ela está deixando de ser criança, vai entrar numa fase de desenvolvimento em que ela vai se tornar adulto. Então ela está envelhecendo, ela também não sabe lidar com aquilo, um monte de perguntas. Então estão crianças e estão adultos numa fase bastante complicada de entendimento de quem sou eu. A fase da criança está acabando. Nossa, então vamos lá, vamos tentar agilizar.
Então, e aqui une-se a esses lutos, o luto pela bissexualidade infantil, também perdida, trazendo consigo a confusão sexual que caracteriza o pensamento do adolescente. Nós temos visto muito, ou ouvido bastante, em que as meninas não sabem se gostam de meninas, de meninos, e a gente não vai entrar nesse assunto, que é uma coisa muito mais complexa, mas eu queria só deixar aqui uma pincelada para dizer que esses adolescentes, eles estão em conflito, eles estão em luta, em posição marginal frente ao mundo que está limitando e reprimindo. Marginal como? Estou correndo pelas beiradas, eu não consigo lidar de frente com aquilo. Então eu vou tentando me marginalizar, estou à margem daquilo que me é possível, estou tentando entender o que esse mundo está me oferecendo. Pode passar, professor. Então, como sintomas, eu preciso chegar na escola ainda, meu Deus. A definição de sintoma, aí eu já estou querendo chegar mais perto da escola. Definição de sintoma, lado externo de uma causa desconhecida. E na psicanálise, todo sintoma, ele traz um enigma. É um significante em lugar de outro. Em linguística, significante é o nome, significado é a forma. Então, quando nós temos um significante num lugar de outro, o meu desejo é só que o limite que o outro está me impondo faz com que eu reprima, com que eu recalque, que eu transforme essa vontade, esse desejo em um sintoma, que dessa forma vai se impor querendo ser satisfeito. Então eu trouxe até ali uma frase de Freud, dizendo: a voz do inconsciente é sutil, mas não descansa até ser ouvida. Então, como forma de sintoma, eu trago o meu desejo, que está recalcado, transformado, complexado, através do sintoma. Pode passar, professor. Eu vou dar uma passada rapidona aqui para a gente conseguir finalizar. Eu trouxe aqui... quando bebês, desejamos nossas mães com seus objetos maravilhosos, o leite, o colo, o abraço, a voz dela. Ao crescer, os nossos objetos de amor vão se ampliando e começando a receber uma série de limites do outro. Então, às vezes, o choro, o que era o choro de uma criança, ele pode vir a ser a depressão num adulto, ele pode ser a agressividade numa criança pequena, ela pode ser uma enurese, que o xixi noturno, né, a incapacidade de alfabetização também. Então, esse sintoma ele vem transformado quando ele chega na escola, porque ele está precisando ser atendido em seu desejo e transforma isso em sintoma. Passa para mim. Só que no currículo da educação não tem nenhuma matéria que trabalhe a sociabilidade das crianças do primário, quem é do meu tempo fala primário, da educação infantil, do fundamental e do médio. O que a gente vê, e eu percebi isso claramente, que os professores agem de forma intuitiva. Bacana, a intuição, ela trabalha a nossa criatividade, a nossa percepção, e talvez possa nortear. O grande problema, e isso é muito claro, isso foi muito... Eu vivi isso quando eu cheguei. Quando o conteúdo do professor fala diretamente com o enfrentamento do aluno. O aluno, ao enfrentar o professor, ao enfrentar a autoridade, ele está trazendo sintomas claros de que tem alguma coisa, algum pedido não solicitado, alguma carência, alguma falta. Quando ele debate com o professor e existe o embate, e o professor sai do lugar dele e entra no embate com o aluno, ele volta a ser aquela criança que teve os seus problemas, tanto quanto a criança teve. Ele só recalcou, estava aqui em cima, estava tudo belezinha, até alguém bater de frente e falar com o conteúdo desse professor. Então, eu queria pode passar, por favor. Eu queria evidenciar a importância primária no foco das pessoas, antes de alunos. Eu bato muito em cima disso. Na escola, hoje, nós percebemos um embate muito grande entre professores e alunos, como se fossem inimigos. Não somos inimigos. Antes de sermos professores e sermos docentes, nós somos facilitadores
dessas crianças, desses jovens para a vida. Pode passar, por favor. O vínculo na relação pedagógica. As dificuldades que o adolescente tem ao lidar com o lado humano no âmbito familiar. Esse lado humano nas suas relações com objetos de conhecimento, suas relações entre si com a autoridade. Isso tudo vem vindo lá de casa, é uma coisa bastante complexa. Eu gostaria de ter tempo para explanar aqui, mas a gente está com um tempo curto, então eu vou passar. Quem quiser o conteúdo, eu posso passar depois. Eu vou só, na próxima página, falando aqui de vínculos, citar o psiquiatra e psicanalista Henrique Picon. Ele diz que o vínculo tem na conduta o seu lado externo e na relação com o objeto o seu lado interno. Isso quer dizer que inclui sujeito e objeto e que a conduta é a exteriorização dessa relação. Então, o aluno e o professor, quando ele consegue usar, o professor consegue permitir essa conexão, esse vínculo, ele abre espaço. Eu ouço muito, professor, eu detesto a sua matéria, mas eu gosto de você. Eu falo, beleza, ponto passivo, eu tenho abertura para conseguir incluir o mínimo que seja do meu conteúdo para aquela criança. Eu vou passar aqui, então, vínculos e antipatia, que aí eu vou criar no verso, né, do vínculo, a antipatia. Quando o professor não consegue fazer esse vínculo, ele cria, na verdade, a tendência do aluno a não querer ficar na escola. Eu tive um aluno, eu dou aula para terceiro ano do segundo grau, ele está desistindo do curso, faltando 6 meses para terminar o curso dele, porque ele teve uma dificuldade com o professor. O professor esse que não conseguiu entender o que estava acontecendo com o aluno, espremeu demais e o aluno espanou. Antes de sermos professores, somos facilitadores. Eu quero reiterar aqui. Passando um pouquinho para frente, professor, educar é ser. Isso. Educar é ser, para que os outros possam ser através de nós. Essa frase ela faz sentido não só para professores, mas adultos. Vamos nos instruir, vamos entender que as pessoas possam ser, as pessoas que cruzam o nosso caminho possam ser através de nós. Então, como formadores docentes, tem em mãos a possibilidade de transformar o mundo em um lugar melhor. E é na educação, ou através dela, que a curiosidade, a falta de respostas, incita jovens na busca de coisas ainda desconhecidas. Eu já ia entrar aqui num outro link, mas a gente vai passar demais. Pode pular para as considerações finais, professor. Eu trouxe uma frase bastante batida que a gente ouve muito de Freud, que a psicanálise é, em essência, uma cura pelo amor. Eu queria registrar e deixar o meu amor registrado, porque a psicanálise aplicada à educação também é uma cura pelo amor. É isso, muito obrigada. Maravilha. Parabéns, Fernanda. Foi ótimo. Conteúdo riquíssimo. E eu estava ali pensando, vamos precisar marcar uma palestra para explanar mais profundamente todo esse conteúdo fantástico. Ok? Muito obrigado. A gente vai tirar já daqui a pouquinho. Então, vamos fazer uma pausa de 5 minutinhos para ir ao banheiro, tomar um café, tomar uma água, enquanto eu já coloco outro slide, vocês fiquem à vontade, tá bom?